Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ariane Álamo, eu sou nutricionista. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve e toca o sininho para receber as notificações toda semana. E hoje é um tema muito pedido, muito falado, que eu posso até dizer que está na moda, que é jejum intermitente. Como que faz? Como que começa? Todo mundo pode fazer? Quais são as estratégias? Quais são os tipos de jejum? Como que quebra? Como tem que ser a última refeição? Enfim, o que é esse jejum intermitente? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Jejum intermitente, gente, a gente tem que entender que não, apesar de estar na moda, não é algo novo, tá? É algo muito, 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 muito antigo. Então, assim, os nossos antepassados, eles já viviam o jejum, né? Óbvio que não era de uma forma programada, como acontece hoje em dia, quando a gente usa isso de estratégia, mas naturalmente eles faziam um jejum intermitente. Por quê? Existia uma questão da caça, de você ir buscar o seu alimento, de você não ter alimentos o tempo todo disponíveis. Não existia essa questão toda de supermercado, de alimento industrializado e disso e daquilo. E normalmente essa caça ela acontecia através dos animais, né? Então a busca era pela carne, normalmente. E o que eles buscavam, na maioria das vezes, eram carnes gordas. E aí se alimentavam e muitas vezes passavam dias sem se alimentar e depois de dias iam buscar de novo e esse processo ia acontecendo de forma repetida, né? E isso é o jejum intermitente. É óbvio que hoje eu vou explicar para vocês com detalhes, com estratégias, a parte fisiológica desse jejum intermitente, mas basicamente isso já acontecia antes. Então, nós estamos adaptados sim a fazer jejum intermitente. É óbvio que algumas pessoas elas têm um pouco mais de dificuldade, outros grupos têm uma restrição maior, por exemplo, crianças, idosos, gestantes. Uma restrição maior não são grupos que a gente aconselha a praticar o jejum intermitente. Mas de forma geral, as pessoas elas podem fazer o jejum intermitente. E aí quando eu falo isso, muitas vezes você pode ficar assustado, né? Ai, como assim fazer jejum, ficar um tempão sem comer? Voltando, é algo que o nosso corpo tem uma adaptação sim. Num primeiro momento, você pode ter algum sinal, algum sintoma, como uma certa fadiga, um certo cansaço, uma dorzinha de cabeça, um mau hálito, mas o seu corpo ele tende a se adaptar rápido, porque existe essa memória. Então é algo que eu sempre falo para os pacientes, a gente não começa fazendo jejum intermitente de um dia para o outro, mas é um processo que deveria acontecer de forma natural, de forma equilibrada e sem nenhum terrorismo, sem nenhuma pressão de eu tenho que fazer 16, 18, 20, 24 horas de jejum. Não, a gente tem que começar do começo, né? Como qualquer coisa. Então a gente precisa entender o que meu corpo suporta, até onde ele suporta e o que eu consigo. Aqui eu consigo subir um pouquinho mais. Semana que vem eu vou tentar um pouquinho mais e assim por diante. Então são estratégias que a gente vai lançar mão. Para entendermos o jejum intermitente, apesar de agora a gente já saber que é algo que vem lá de trás, né, que os nossos antepassados já praticavam o jejum e que é algo, né, natural de procura, no caso de proteína e gordura, né, no passado, e que hoje a gente ainda tem mais opções para acrescentar na nossa alimentação, mas o nosso corpo ele consegue se adaptar. Bom, para entender o jejum, então, vamos pensar num processo contrário. Você já deve ter ouvido falar que o carboidrato é a nossa fonte de energia, porque ele vira glicose e a glicose é o nosso combustível, certo? E isso é realmente uma forma de gerar energia. Então, tudo que a gente come, de certa forma, vira esse açúcar no sangue, que é a glicose, e isso vai gerar energia. Isso é o nosso combustível. Quando a gente fala de jejum intermitente, a gente quer mudar esse processo. Por quê? Conforme a gente vai consumindo alimentos de alto índice glicêmico
ou que tenham uma grande quantidade de açúcares, alimentos industrializados, esse processo que eu falei de aumento da glicose, ele acaba se tornando muito frequente. Então, às vezes, em um dia, a pessoa está estimulando muito esse aumento de glicose, várias vezes por dia. E aí, o que acontece? Quanto mais você estimula a glicose, mais o pâncreas produz insulina para captar essa glicose e para controlar essa glicose, e isso vira uma forma de energia para a gente. Esse processo a longo prazo, ele não é benéfico para o nosso organismo, porque isso vai criar uma resistência à insulina, isso vai contribuir para o ganho de peso ou a dificuldade em perder peso, porque você está dando esse estímulo de açúcar muito frequentemente no seu corpo. Quando a gente fala de jejum intermitente, é justamente isso que a gente quer brecar, a gente quer inverter um pouco isso. E aí, nós sabemos que existe um outro combustível, um outro substrato chamado corpos cetônicos. Eu falo sempre para os meus pacientes que a mudança da glicose para o corpos cetônicos é como se fosse um carro. E nesse carro, a gente tem a opção de pôr o álcool e tem a opção de pôr a gasolina. É basicamente isso. Os dois vão fazer o carro funcionar. Só que um vai ter um benefício de um lado, o outro vai ter um benefício do outro, enfim. Eu sou péssima para falar de questão de carro, de álcool e de gasolina. Eu só dei esse exemplo para vocês entenderem que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Falando da glicose e dos corpos cetônicos, eu consigo ser muito mais assertiva. Mas a gente vai trocar esse combustível. E aí, o que vai acontecer? Normalmente, o nosso corpo em estado alimentado, ele está fazendo esse processo de glicose. Só que a partir de 12 horas de jejum, gente, quando eu falo 12 horas, vou dar um exemplo. Você comeu às 8 da noite e vai comer de novo às 8 da manhã, né? Esse intervalo, ele deu de 12 horas. É o momento que o nosso corpo, ele começa a trocar a via. Ele começa a deixar de usar a glicose, que é a via número 1, e começa a usar o corpos cetônicos, que é a via número 2. Normalmente, o que a gente faz? A gente vai lá e come. Então, a gente volta a usar a glicose. Então, o nosso corpo ele não consegue nem ainda fazer direito essa troca, mas ele já estava começando a fazer isso. E aí, às vezes eu falo para os pacientes, né, que às vezes a pessoa ela passa a vida inteira sem o corpo saber o que é esse substrato, o que é esses corpos cetônicos, né? E é muito importante que o nosso corpo ele saia um pouco da zona de conforto. E isso começa a acontecer a partir de 12 horas. Por isso, hoje a gente ouve muito do jejum de 16 horas, do jejum de 18 horas, de 20, de 24 horas. Existem vários protocolos de jejum intermitente. É óbvio que você tem que estar muito bem acompanhado com o seu médico, com o seu nutricionista, para te orientar quantas vezes na semana você vai fazer, qual protocolo você vai fazer, se vai ser o de 14 horas para começar, se vai ser o de 16 horas. O de 16 horas é um dos mais comuns, que é basicamente pular o café da manhã. Então, se você fizer a sua última refeição às 20 horas, né, o seu jantar às 20 horas, você vai fazer a sua próxima refeição às 12, que é ao meio-dia. Ou seja, se você contar das 8 às 12, vão dar essas 16 horas. E aí, lembra que eu falei para vocês que a partir de 12 horas é onde o nosso corpo ele começa a aumentar essa produção de corpos cetônicos e começa a diminuir a nossa glicose? E aí isso acontece muito das 12 às 16 horas, das 12 às 18 horas. 18 horas é um protocolo muito legal também. Eu já falei em outros vídeos aqui que o nosso corpo ele foi feito para se alimentar das 6 da manhã às 6 da noite, né? E aí o de 18 horas é justamente isso, a nossa última refeição é às 18 e a primeira às 12, né? E aí vão dar às 18 horas de jejum intermitente. Então, assim, eu não tô aqui querendo pregar ou querendo falar faça o jejum intermitente, é algo individual, tá? Aqui eu tô falando das possibilidades, de alguns benefícios e de estratégias para fazer esse jejum intermitente. Quando a gente pensa em jejum intermitente, a gente tem que entender o que quebra e o que não quebra. Então, na verdade, qualquer coisa que tenha caloria vai quebrar esse jejum intermitente. O que não quebra? É mais fácil eu falar para vocês o que não quebra. Água, obviamente. Qualquer tipo de chá, desde que sem açúcar ou adoçante. O açúcar e o adoçante vão quebrar o jejum intermitente. Café e água com limão, né? Então, são estratégias que a gente usa, por exemplo, nesse período da manhã,
Então, acordei às 8 e minha refeição vai ser às 12. Nesse período da manhã eu vou tomar bastante água, eu vou tomar chá, eu vou tomar café sem açúcar e sem adoçante, eu vou tomar água com limão, porque são estratégias que ajudam a manter mais tempo no jejum intermitente, tá? Importante, quando eu for quebrar esse jejum intermitente, independente do horário, porque às vezes aqui eu tô dando um exemplo. Às vezes eu tenho paciente que prefere começar esse jejum intermitente às 3 da tarde, aí a primeira refeição vai ser o café da manhã, enfim. Eu estou dando o exemplo mais comum. Mas quando eu for quebrar esse jejum intermitente, é importante que seja com uma proteína, com uma gordura ou com um carboidrato de baixo índice glicêmico associado a essa proteína e a essa gordura. Então, dando um exemplo prático, né? Eu vou quebrar esse jejum intermitente no meu almoço, por exemplo. Um prato bem recheado de verduras, de legumes, de proteínas, então carne, peixe, frango, ovo, regado de azeite. Eu posso usar o abacate é uma fonte de gordura boa que dá saciedade, baixo índice glicêmico. Não tem problema nesse momento ter carboidratos como batata doce, mandioca, mandioquinha, inhame. São carboidratos que vão ter um equilíbrio ali com os outros alimentos, com os vegetais, com as folhas e que a gente vai conseguir pelo menos manter um índice glicêmico, uma carga glicêmica mais equilibrada, né? Então é importante que quando a gente quebre o jejum intermitente, sejam com fontes de proteína, com fontes de gordura boa, né? Azeite, oleaginosas, abacate, coco, se for um lanche, por exemplo. E se entrar carboidrato de baixa carga glicêmica. O jejum tem inúmeros benefícios. E quando a gente fala em jejum intermitente, não é só o emagrecimento. Óbvio que o emagrecimento é o ponto principal porque a gente consegue trocar essa via que eu falei para vocês, lá do combustível, da glicose por corpos cetônicos. E quando a gente estimula essa produção de corpos cetônicos, o emagrecimento acontece muito mais rápido, porque ele utiliza gordura subcutânea, gordura visceral. Então a gente consegue emagrecer, perder gordura de forma mais efetiva, de forma mais rápida. Mas tem outros benefícios, como melhora da resistência à insulina, melhora da memória. Alguns estudos falam da melhora da questão do Alzheimer, tá? Foco, concentração, a praticidade, né? Essa questão do jejum ser prático, porque afinal você não precisa comer, então você não precisa de todo aquele planejamento que eu falo sempre em outros vídeos, de fazer planejamento, de se organizar. É óbvio que precisa ter planejamento para quebrar o jejum, mas você, querendo ou não, é mais prático passar uma manhã, muitas vezes, só pensando, vou tomar um chá, vou tomar uma água, um café. Então, essa praticidade, ela é muito interessante. Meus pacientes gostam bastante dessa praticidade. Melhora a saúde cardiovascular, então alguns estudos comprovam o aumento do HDL, que é o colesterol bom, a diminuição do LDL. Algumas pessoas relatam um desconforto em treinar, em comer e treinar, né? Eu tenho alguns pacientes que falam, doutora, eu não consigo me alimentar e já ir treinar logo em seguida. Eu fico com náuseas, com desconforto, o meu treino não rende. Então, algumas pessoas elas se adaptam muito bem em treinar em jejum. Alguns estudos comprovam o aumento do GH com o jejum intermitente. Então, o GH é o hormônio do crescimento. Ele tem uma influência no ganho de massa muscular também. É óbvio que ele precisa ser bem adaptado, né? Eu não estou falando aqui para simplesmente parar de comer e vai ganhar massa muscular. Não. A estratégia de como eu terminar a minha última refeição, então tem que ser uma refeição que vai me dar saciedade, com proteínas, com gorduras, com carboidratos de baixo índice glicêmico, e a minha primeira refeição ao quebrar o jejum também é muito importante. Então, assim, benefícios do jejum intermitente são inúmeros, né? Se a gente pesquisa no Google Acadêmico, por exemplo, a gente encontra 1 milhão de benefícios do jejum intermitente. Um estilo de vida, é uma estratégia, e eu tenho muitos pacientes que adotaram como estilo de vida. Tenho pacientes que fazem todos os dias, tenho pacientes que fazem 3 vezes por semana, tenho pacientes que fazem 2 vezes por semana de 24 horas. E a princípio isso pode soar muito como uma loucura, se você nunca ouviu falar ou se você nunca tentou fazer o jejum intermitente. Por isso que eu falo que tem que ser degrau por degrau.
A gente não começa fazendo o jejum intermitente de 16 horas ou de 18 horas, se é um paciente que nunca nem tentou fazer o jejum intermitente. A gente começa por 12 por uma semana, depois de 12 horas, 14 horas, depois de 14 horas, 16 horas, uma vez na semana e assim por diante. É um processo gradual. O jejum tem inúmeros benefícios, mas não se esqueça, a orientação do seu nutricionista, de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu estilo de vida, é muito importante. Então, se você quer praticar, se você se interessou pelo jejum intermitente, procure a ajuda de um profissional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal se não estão inscritos e continuem me acompanhando. Beijo!